A gente está aqui discutindo a lei orçamentária. O que é a lei orçamentária? É o prefeito que apresenta um planejamento dos gastos para o ano de 2018 e que vem para a apreciação dessa casa. E eu acredito que é fundamental que a gente discuta essa lei, ainda mais se nós estamos no momento de crise, uma crise instalada na cidade, que diz diretamente em relação ao orçamento, ao dinheiro que é arrecadado e como é o prefeito, como que o executivo aplica esse dinheiro nos serviços públicos, na manutenção da cidade, na gestão. Então, é fundamental que a gente faça essa discussão, ainda mais no momento dessa denúncia que paira e chocou a cidade de Campinas. E me chama muita atenção a falta de transparência dessa prefeitura. Essa prefeitura é extremamente não transparente. Falta transparência para dizer qual é a verdadeira situação das contas públicas no município. Isso começa lá em 2016, com um discurso que foi muito usado pelo prefeito Jonas Donizete durante a eleição, de que ele havia sanado as contas públicas, que as contas públicas de Campinas estavam ótimas, que não havia problema nas contas públicas. Ele ganhou a eleição com esse discurso. Menos de um mês depois, o discurso mudou. Menos de um mês depois, o debate era: temos um problema da queda da arrecadação e, portanto, vamos ter que parcelar o salário dos servidores. Vocês se lembram disso? 2016, um mês depois da eleição, o discurso muda. E aí eu fui verificar, porque eu queria saber, né, afinal, é papel aqui do Legislativo fazer, investigar e acompanhar a execução dos serviços na cidade. Eu fui ver um pouco como que estava a verdadeira situação das contas públicas. E eu descobri uma coisa impressionante. A prefeitura vem sistematicamente errando e sistematicamente fazendo uma previsão orçamentária muito maior do que ela se realiza. Ora, você pode pensar, é normal, é um erro de análise, pode acontecer. Mas o que a gente verifica olhando os dados é que esse é um erro sistemático, é um erro programado. Então, em 2013, a diferença entre a arrecadação prevista e a arrecadação executada foi de 13%. Em 2014, a diferença foi de 17%. Em 2015, a diferença foi de 11%. Em 2016, a diferença foi de 17%. Ou seja, o prefeito prevê uma arrecadação e se realiza outra. E aí é interessante que usa o argumento da crise. Eu até fiz um gráfico que eu apresentei na audiência pública, mostrando que esse erro ele tem um padrão, e mesmo numa situação de crise, a previsão é uma previsão linear. Para quem tem aí, né, facilidade na economia, quem conhece a técnica da economia, sabe que é impossível essa previsão linear exatamente no momento de crise. E não por acaso, esse erro programado tem sido usado de uma forma bastante oportunista, segundo a conveniência da prefeitura, da gestão, para alarmar a população e criar a situação de pânico. Em setembro, o secretário de Finanças foi na mídia dizer que a queda, Campinas tinha tido 20% de queda na arrecadação. Mas, curiosamente, essa queda de 20% não era em relação ao ano anterior, era em relação à previsão. Então, eles preveem acima, preveem um erro programado, e depois vai para a mídia dizer, caiu a arrecadação em 20%. Quando, na verdade, houve um crescimento real de cerca de 5% na arrecadação. Então, você cria esse ambiente de pânico para justificar uma série de cortes. Então, qual tem sido o discurso? Teve queda na arrecadação, a arrecadação caiu, vai cortar o transporte adaptado às crianças com deficiência, vai cortar a ecoterapia, vai cortar um monte de serviços que não estão sendo feitos, precariedade na saúde, precariedade na educação, não dá para pagar os servidores, congela o salário dos servidores e usa isso, o argumento da queda da arrecadação. Mas, para certas coisas, a queda da arrecadação não é usada.
Por exemplo, para perdoar dívidas. Foi votado aqui perdão de dívidas de vários setores, em que a queda na arrecadação não é no argumento. A queda na arrecadação é usado como argumento para não dar reajuste para os servidores públicos. Mas os contratos que a prefeitura faz são reajustados. Ou seja, a prefeitura vem usando um argumento, fazendo um erro programado, para criar uma situação de pânico, pedindo para a população que a população se solidarize com a prefeitura, que tenha paciência, que os serviços públicos estão ruins, e nós sabemos que os serviços públicos estão ruins, mas é muito pouco transparente na publicização das reais condições do orçamento na cidade, e vem, ao mesmo tempo, aprovando perdão de dívida. Então, eu questionei o Refis. Quando foi votado aqui o Refis, eu questionei. Eu questionei que o Refis privilegiava os grandes devedores. Ao mesmo tempo que aumenta IPTU para a cidade, privilegia os grandes devedores. Fui acusada de estar especulando. Pois bem, encaminhei o requerimento de informação para a prefeitura. Tive a resposta. A resposta é a seguinte: os 100 maiores devedores de Campinas devem 4 bilhões de reais para a cidade. Os 100 maiores devedores de Campinas. Isso é 50% da dívida ativa do município. Isso é quase 70% do orçamento. Isso é mais do que todo o dinheiro previsto para a educação. Portanto, o que nós temos visto? A prioridade. A prioridade não é os serviços públicos. A prioridade é perdão de dívidas. A prioridade é determinados setores. Além disso, analisando mais detidamente essa peça que foi apresentada, a gente vê que as prioridades estão invertidas. Áreas importantes como a cultura, a habitação, planejamento e urbanismo, o verde, o esporte e lazer tiveram cortes expressivos. Tiveram cortes ou crescimento abaixo da inflação, ou seja, na prática, tiveram redução da verba destinada. Ao mesmo tempo, houve o gabinete do prefeito, é uma área que foi contemplada com aumento. E o gabinete do prefeito tem recurso maior do que, por exemplo, a habitação e o verde. Ou seja, a gente vai vendo quais são as prioridades do prefeito Jonas Donizete. Ao mesmo tempo, está em votação aqui a lei orçamentária e o plano plurianual. O plano plurianual é o planejamento da prefeitura para os próximos 4 anos. Eu, de cara, já vejo uma inconsistência, que no plano plurianual, a previsão de arrecadação e da lei orçamentária, que tramitam conjuntamente, existe uma diferença de 800 milhões. Estão tramitando ao mesmo tempo, é um planejamento para 2018 e já tem uma diferença de 800 milhões na previsão de arrecadação. Quer dizer que vai ter corte, correto? E de onde você corta? Quais têm sido as prioridades do prefeito Jonas Donizete? Eu manifestei, votei contrária à legalidade no plano plurianual, porque eu acho importante protestar contra essa falta de transparência, e estou apresentando emendas, que eu acredito que são emendas importantes. Por exemplo, a garantia do transporte adaptado para as crianças com deficiência. Por exemplo, que a publicidade do combate à violência contra a mulher, contra LGBTs, contra a intolerância religiosa, contra negras e negros conste como diretriz. Casa-abrigo e treinamento, aumento da casa-abrigo hoje, que recebe as mulheres em situação de violência, e treinamento dos profissionais, com uma política importante para combater a violência. Na área da educação, que a gente faça o reenquadramento dos monitores na carreira do magistério, que você faça um reenquadramento da carreira, isso pode ser diretriz. Jornada de 30 horas na enfermagem. Ampliação, como diretriz também, ampliação do programa de saúde da família. A gente sabe que, no limite, o programa, se você investe no programa Saúde de Família, você economiza, porque você previne doenças, você previne agravamento do estado de saúde. Política para a população de situação de rua, ou seja, casa de passagem, que possa abrigar mulheres que vivem em situação de rua com seus filhos. Nesse momento de crise, é fundamental que os serviços públicos sejam prioridade. Por isso,
Estou apresentando emendas no PPA, apresentarei emendas na lei orçamentária e já manifesto de antemão Obrigado, o meu vereadora. protesto em relação à falta de transparência e à mentira sistemática com que a população de Campinas tem sido informada sobre as reais condições do orçamento do município. Obrigado, vereadora Mariana.